Salve, salve pessoal, tudo bem? Estou aqui nesse vídeo para ajudar vocês a fazer recurso de duas questões que eu acredito que a redação permita sim atravessar recurso administrativo em desfavor da banca Sebrasp do gabarito preliminar que ela deu. Meu nome é Rafael Spier, eu como professor de Direito Administrativo não vou deixar passar barato, né? Porque quando a gente dá aula a gente toma um cuidado danado na hora de explicar para o candidato entender direitinho, e chega lá na prova, às vezes a questão tá com uma redação meio esquisita, coisa e tal, né? Isso especialmente aconteceu na questão 117, que eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco, mas às vezes a questão ela tá realmente, como é o caso da 38, que eu vou colocar aqui com vocês, não é nem a questão da redação não está sendo muito boa, assim, muito objetiva. É porque a questão ela viola mesmo enunciado de jurisprudência já pacificado do STF, já desde 2020. Eu vou estar explicando para vocês nesse vídeo. Fiquem tranquilos, sem mais delongas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês as questões, vou trazer para vocês os argumentos possíveis, podem ser utilizados aí quando você for atravessar o seu recurso. Lembrando que o prazo se iniciou hoje, dia 10, não, melhor, dia 11, né, que é hoje, quarta-feira, e vai se encerrar amanhã, quinta-feira, dia 12. Se você tiver interesse, então, não deixe de observar esses prazos e recorra. Fechado? Sem mais delongas, vamos para a telinha aí, porque eu quero ver vocês afinados aí com a matéria, tá? Basicamente, nós temos aqui, né, de acordo com o que está aí no quadro, possíveis recursos contra as questões de técnico judiciário, concurso público unificado da Justiça Eleitoral aqui é para o cargo de técnico judiciário, perfeito? Que eu tive a oportunidade de lecionar aqui para a galera tanto no GRAN como também no INP, que foi bem bacana, foi realmente muito, foi uma honra muito grande, né? Ter trabalhado com candidatos super bem preparados, viu? Realmente pessoal capacitado, é inclusive por causa deles, especialmente deles, que eu estou aqui agora sugerindo recurso, tá? Para não deixar passar barato não. Vamos que vamos? De olho na telinha então aí para a gente poder seguir. Seguinte, a primeira questão é a questão número 38. Cuidado! O que eu fiz? Eu coloquei a questão aí para você, porque às vezes a prova que eu peguei de padrão para fazer o recurso, ela colocava essa questão como sendo a 38. Dá uma olhada na sua prova, vê se ela de fato é a 38. Vai pelo enunciadozinho, tá? Então, vamos ler a primeira questão. Dado o limite do controle judicial sobre a administração pública, o Poder Judiciário não pode determinar que um Estado ou município realize concurso público visando a contratação de médicos em caso de ausência ou deficiência grave do serviço de saúde, pois tal determinação violaria o princípio da separação dos poderes. O gabarito preliminar da banca foi errado, tá? Agora, o gabarito que foi indicado por mim, gabarito pelo professor, para mim é certo. Por quê? Olha só o que diz o STF, preste bem atenção. Aqui nós temos um recurso extraordinário que gerou uma tese de repercussão geral, tá? O que significa essa tese? O entendimento pacificado do STF, de modo que, inclusive, o próprio Poder Judiciário, as decisões que vêm do STJ, ou do TRF, por exemplo, ou mesmo dos tribunais de justiça, devem se conformar com esse entendimento. Tá? Deve perfilhar esse entendimento. Então, por isso, a banca não poderia ficar se divorciando desse entendimento. E eu falei bastante disso, tá? Não só em sala de aula, como também, especialmente no GRAN, nos cursos online. Então, realmente, você não deixou, eu não deixei passar isso aqui, tá? Não deixei passar isso aqui. E eu expliquei para o pessoal o seguinte, vamos lá. A questão para o professor, o gabarito, seria certo. O enunciado da questão, ao contrário do que afirma o gabarito preliminar, está correto e tem como fundamento a tese de repercussão geral esboçada nos autos do RE 684/612, Rio de Janeiro. O que ele nos diz? 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização dos direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave de serviço, em caso de ausência ou deficiência grave de serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Até aqui, beleza. Só que quais são os limites que não podem ser ultrapassados sob pena de, nesse controle judicial de políticas públicas, haver violação da separação dos poderes? Porque é aí que a questão peca. Presta bem atenção nessa segunda parte. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, por exemplo, faça concurso público, faça concurso. Olha aí, ó. Traduzindo, a decisão judicial não pode determinar uma medida específica. Essa é a regra, porque se o judiciário determinar medida específica, se imiscui na competência da administração, tipicamente representada por órgãos de governo, do executivo, e que aqui estaria sim violando a separação dos poderes. Então,
é errado afirmar, né? É errado afirmar, como disse aqui, né? Ou melhor, desculpe, voltando, né? Viola a separação dos poderes. O Poder Judiciário determinar medida específica. Agora, no lugar de determinar medidas específicas, como por exemplo concurso público, olha aqui, ó, deve apontar as finalidades a serem alcançadas. Por exemplo, olha, Poder Executivo, eu não posso exigir que você faça concurso, porque isso viola a separação dos poderes. Eu não posso entrar no mérito administrativo. É uma apreciação de mérito seu, de oportunidade de conveniência, sobre qual a medida mais interessante para atender determinada demanda, por exemplo, numa área de serviço público de saúde, que é essencial, né, que é um direito fundamental assegurado constitucionalmente, perfeito? Porém, eu tenho o seguinte, o Executivo, eu vou te apontar a finalidade a ser alcançada. Por exemplo, aumentar número de médicos. Ah, professor, mas para ter médico você tem que fazer concurso. Não necessariamente. Você tem concurso público? Tem. Vou até fazer aqui um bem bolado. Ó. Você pode fazer concurso público para ter médicos no quadro? Beleza. Mas você pode, por exemplo, também, ao invés de fazer concurso, fazer uma parceria, por exemplo, com entidade paraestatal, como acontece inclusive aqui no Distrito Federal, tá? Em que nós temos uma entidade paraestatal, terceiro setor, chamada Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, que tem médicos que estão atuando junto à Secretaria de Saúde para reforçar o quadro de médicos e outros profissionais de saúde, tá? Não só médicos, mas todos os demais profissionais de saúde, para reforçar o quadro da Secretaria de Saúde. Então veja que nesse caso, o Distrito Federal optou por não fazer concurso. Entende? Ele optou porque entendeu que não era oportuno e conveniente, mas sim que é oportuno e conveniente fazer o quê? A parceria com a entidade paraestatal. Então, volta aqui no item 2. A decisão judicial como regra, em lugar de determinar medida pontual, porque não cabe ao judiciário determinar qual a medida. Deve fazer o quê? Deve apontar a finalidade a ser alcançada, por exemplo, aumentar o número de médicos e demais profissionais da área de saúde. E determinar a administração pública que apresente um plano. Quem faz o plano? Ou os meios adequados para alcançar o resultado? A administração, porque o judiciário, como regra, não pode se imiscuir na análise de oportunidade e conveniência feita pelo Poder Executivo, especialmente na elaboração de políticas públicas de governo. Porque nós do povo votamos no governador, nós do povo votamos nos deputados, aqui no Distrito Federal, os deputados distritais. Então, nesse contexto, você tem que entender que são eles, representando o povo, que vão elaborar as políticas públicas. Perfeito? E, tudo bem, na omissão, né, o judiciário fala aí, ó, vai fazer o quê? Eu não posso dizer o que você vai fazer, mas vai fazer o quê? Apresente alguma medida para a gente poder suprir essa demanda, por exemplo, como está aqui. Esse é o correto. Aí, voltando à questão, dado o limite do controle judicial sobre a administração pública, qual o limite? Separação dos poderes. Não pode apreciar o mérito. Mérito administrativo. O mérito administrativo não pode ser apreciado quanto à oportunidade e conveniência pelo Poder Judiciário. O Judiciário não pode determinar que o Estado, não pode determinar que um Estado ou município realize concurso, porque o Estado e o município vai optar pelo que achar mais prudente. Pode, por exemplo, fazer uma contratação temporária. Contrato temporário. Pode ou não pode? Pode. Pode, lógico que pode. Contratação temporária, de temporários, por exemplo, perfeito? Nesse caso aqui, esse ou significa o quê? O mérito administrativo, oportunidade e conveniência, que é de reserva administrativa. Percebeu? Então, não pode determinar que o Estado ou município realize um concurso visando a contratação de médicos em caso de ausência ou deficiência grave de serviço de saúde. Certo? Pois tal determinação violaria o princípio da separação dos poderes. Certo? Qual é o dessa questão? Na minha opinião, essa questão é correta. Está em conformidade com o enunciado da jurisprudência do STF, CITES RM 84612, Rio de Janeiro. E para corroborar com tudo, olha o item 3. Item 3. No caso de serviço de saúde, que é justamente a questão, né?
que esse item fala disso. Olha aí, ó. No caso do serviço de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso, ou... Então, eu não posso determinar fazer concurso. Pode. Ou, por exemplo, pelo remanejamento de recurso humano. Ou ainda, pela contratação de organização social. Aqui no nosso estado vizinho, Goiás, é assim, né? Foi contratado uma OS, salvo engano também São Paulo. Ou organização de sociedade civil de interesse público. Sim. Aí vamos ajudar aqui o Supremo. Ou Serviço Social Autônomo, que é o caso do IGSDF, por exemplo, aqui no Distrito Federal. IGSDF. Tu tá entendendo? Então, para nós, o que você vai fazer? Né? Quem quiser recorrer, vai usar desses argumentos que foram apontados, as explicações que foram dadas, e ao final vai dizer, por tudo que foi explicado, o que você vai pedir? Vai pedir para anular a questão? Não. Você vai pedir para mudar o gabarito da questão de errado para certo. Perfeito? Então essa fica aqui como sugestão para mim. Essa questão é digna de recurso, tá bom? Então fica aí a contribuição nossa. Seguindo, questão 117, aí já na parte de gestão de contratos, considerando a prova que eu peguei de padrão aqui para poder fazer, tá? Ainda que o controle interno da organização pública não possa auxiliar o fiscal do contrato, o assessoramento deve subsidiá-lo com informações necessárias para prevenir recursos da execução contratual. O que acontece? Para mim, essa questão aqui, ela foi uma questão com redação ambígua. Porque olha só, o que diz a lei? Eu até botei aqui gabarito certo, mas na verdade não é isso aqui não, porque eu recortei e colei da questão anterior. Não. Aqui, para mim, essa questão caberia certo ou melhor, como ele botou aqui, errado ou certo, a depender da forma como você analisa, tá? Eu vou explicar para vocês. Então, primeiro vamos dar uma lida na lei, tá? O que eu entendo? Essa questão aqui, ela é uma questão passível de anulação, porque a redação dela foi flexível e permitiu mais de uma interpretação. E ao permitir mais de uma interpretação, fragilizou a objetividade do julgamento. E fragilizando a objetividade do julgamento, a questão não merece subsistir, ela deve ser anulada. E aí todo mundo ganha ponto, tá? Então o gabarito que a banca deu foi preliminar, gabarito errado, mas para mim também caberia o gabarito certo, ou um ou outro. Perfeito? Aí eu vou explicar por que com base na lei primeiro. Vamos lá? Parágrafo 3º do artigo 117. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Vamos marcar. São dois capangas aqui importantes que merecem assinalar. Órgão de assessoramento jurídico e órgão de controle interno da administração. Perfeito? Então são dois sujeitos. O órgão de assessoria jurídica e o órgão de controle interno, que deverá dirimir dúvidas e subsidiar, né, o fiscal ou os fiscais do contrato, com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. O que a banca considerou errado na questão? Né? Vamos lá. Analisando pela ótica do errado. Foi o que a questão considerou, tá? Vamos lá. Ué, Rafael, você vai recorrer da questão? Vou recorrer porque eu tenho que mostrar para vocês a duplicidade de julgamentos. Então, vamos lá. Primeiro, errado, gabarito da banca. Por quê? Porque ele considerou essa parte aqui, ó. Ainda que o controle interno da organização pública não possa auxiliar o fiscal do contrato, ainda que o controle interno significaria para ele o seguinte, né? Órgão, tá aqui, de controle interno. Ainda que o órgão de controle interno não possa auxiliar o fiscal, na cabeça do examinador, ele entendeu que isso significa a lei proíbe, não há competência. Não há competência do controle interno. Do controle interno. Isto é, ele está considerando que a questão está errada aí. Não há competência do controle interno para auxiliar o fiscal. Não, logicamente, se você interpretar assim, está errado, né? Porque está considerando que não há previsão legal, não há competência legal. Entende? Então vamos substituir. No lugar do, ainda que o controle interno da organização não possa auxiliar o fiscal do contrato, vamos substituir por essa frase aqui, ó. Não há previsão legal de competência para o órgão de controle interno auxiliar o fiscal do contrato. Porra, lógico, está errado.
Ficando assim estaria errado, né? Porém, eu tenho um probleminha com isso daí, tá? Porque qual que é o negócio? Se a questão fosse redigida do jeito que eu falei, tudo bem, mas não foi. Ele colocou assim, ó, ainda que o controle interno da organização pública não possa auxiliar o fiscal do contrato, considera agora assim, ó, por exemplo, aí você já julgaria como sendo certa a questão, tá? Certo, o item. Aí você considera agora assim, ó, certo. Ao invés de pensar que ainda que o órgão de controle interno da organização não possa auxiliar o fiscal do contrato, como sendo não há competência legal desse órgão para auxiliar o fiscal, imagine o seguinte, não possa transitoriamente por fatores externos alheios à sua vontade, fatores externos, né? São os fatores alheios à vontade. Não possa transitoriamente, devido a fatores externos, auxiliar o fiscal. Auxiliar o fiscal. No caso concreto. Aqui que tá sacado. Que olha só, eu não tô aqui descobrindo nada não tô querendo dar uma espertinha não, tá? Me aproveitar aqui de nada não. Eu só quero que a banca, ela tenha a responsabilidade na hora de redigir, tá? Veja se não. Quando ele coloca, ainda que o órgão de controle interno da organização não possa auxiliar o fiscal do contrato, você pode entender que ele não está falando que a lei, em abstrato, proíbe ou nega a competência dele, dizendo que só a assessoria jurídica faz. Poderia estar se cobiçando também uma análise eventual, isto é, ainda que eventualmente, transitoriamente, por fatores externos, o órgão de controle interno se ache, no caso concreto, impedido de auxiliar o fiscal, por que ele botou ainda que? Ainda que, dá a ideia do se na eventualidade, o assessor pode dar essa interpretação, tá? Pode dar essa interpretação, sem embargos de quem discorde disso, tá? Eu acho que todo mundo tem que ter uma opinião, mas na minha opinião, essa redação é questionável. Essa é a minha opinião, e quem quiser recorrer pode argumentar sim, alegando que se você interpretar ainda que como sendo, olha, num caso transitório, né, numa situação transitória, um fator externo, no caso concreto, por exemplo, uma incapacidade técnica operacional por questões, por exemplo, de computação, né, de equipamentos técnicos, software, né, rede, a gente não tenha como o órgão de controle interno prestar o auxílio desejado nesse caso concreto. E o fiscal precise ser subsidiado, né, de alguma informação, alguma opinião. Ainda assim existe, né, o assessoramento jurídico. Por quê? A lei atribui uma competência aos dois, uma competência concorrente para ambos. Então, tanto o órgão de controle interno como a assessoria jurídica. É o que está no parágrafo 3º do artigo 117. Perfeito? Então a questão ficaria, nesse ponto, correta. Porque, de fato, ainda que faltasse a prestação do auxílio pelo órgão de controle interno, ainda que fique pendente, ele não possa eventualmente assessorar, tem ainda assessoria jurídica, tá? Então você teria a possibilidade, e veja, eu não estou com isso dizendo que o gabarito preliminar, né, é incorreto. Não, tudo bem, interpretando dessa forma que a banca deu, ok, o gabarito ficaria errado, interpretando como está aqui, ó. Né? O errado. Por que o gabarito seria errado? Ah, porque o que está escrito na questão significa que não há competência legal do controle interno para auxiliar o fiscal. Isso é errado mesmo, porque existe. Porém, você pode interpretar como eu falei, ainda que como sendo, olha, numa situação que o órgão de controle interno, veja que ele usa não possa auxiliar, não possa, não é que ele é proibido legalmente ou não tem competência legal, ele não pode. Por exemplo, no caso concreto, por razões de ordem técnica, por exemplo, questões de ordem técnica, entende? Pensando dessa forma, a questão ficaria certa. A questão ficaria certa, porque ainda que ele falte devido ao problema de ordem técnica, né, no caso concreto que foi alheio à vontade,
né? Ainda que falte, se for possível, a assessoria jurídica vai estar lá presente também, porque ela é competente. Ela faz parte, né, juntamente com o órgão de controle interno, como segunda linha de defesa de controle dos contratos, tá? E por isso, eu entendo que também caberia o gabarito certo. E aí, raciocina comigo. Se a questão trabalha, né, uma redação que permite mais de uma interpretação, fragilizando o julgamento objetivo pelo candidato, cabendo tanto a resposta certa a partir de uma análise, ou errada, né, o gabarito como errado, a partir de uma outra abordagem, então essa questão não merece subsistir, ela merece ser anulada. Por isso que eu coloco que nesse caso, ao final do pedido, né, ao final do recurso, você vai dizer, por tudo que foi explicado, pede-se a anulação da questão. Beleza? Essa é a minha opinião, sem embargos, com todo o respeito de quem pensa diferente. A minha sugestão é pensar assim, quando a gente dá aula, a gente toma cuidado nas explicações justamente para não gerar essas dificuldades, tá? E aí a banca colocou isso daí, e aí a gente pergunta o que ela quer. O que ela quer? A gente não sabe o que ela quer, né? A gente interpreta o texto e fala assim, não, mas pensar por outro lado, ficaria assim, não, mas pensar dessa forma... Ah, bicho, aí não dá. Em uma prova objetiva, a redação tem que ser precisa. Então, se ele quisesse que o gabarito fosse errado mesmo, sem dúvida, ele tem que ter colocado, ó, não há previsão legal de competência para o órgão de controle interno prestar o auxílio ao fiscal do contrato, apenas do assessoramento jurídico. Ou tiro apenas, para ficar muito na cara, né? Cabendo tal competência ao órgão de assessoramento jurídico. Ponto. Aí, quem leu o 117 acertou, quem não leu se lascou. Mas não foi isso que ele fez. Na nossa opinião, então, a questão merece recurso, sim. Eu deixo para vocês aí o convite, vocês conhecerem, né, o meu site, rafaelspier.com.br, e nos seguir lá no Instagram, para a gente poder aí tá trabalhando assim, como eu fiz agora, né? A gente vai ter cada vez mais tempo para trabalhar aqui no nosso curso à distância, né, Direito Administrativo na veia, ajudando vocês na preparação de concursos públicos, perfeito? Tanto no curso presencial IMP, como também no Grão Cursos Online, nós estamos juntos na parada até passar. Em breve, talvez, teremos surpresas aí, projeto novo que eu tô armando aí com um parceiro. Vamos ver se dá tudo certinho. Se realmente se consolidar, não tenha dúvida, eu vou colocar lá no Instagram. Aí tá aí meu Instagram, deixa eu botar aqui, ó, bem grandão, ó. Prof. Rafael Spier, beleza? Vai no meu site também, rafaelspier.com.br. Como eu disse, qualquer novidade, e eu acho que em breve a gente vai ter já novidades, fofocas boas, eu vou colocar lá no Instagram para você nos acompanhar. Está fechado? Gente, espero que tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!